Bom, só para a gente começar, então, vocês tiveram nosso curso ao longo desses dias, né? Hoje nós estamos finalizando esse nosso curso, EAD, e vamos ver quem perdeu alguma aula, nós vamos fazer os ajustes, né, Leandro, para que seja reposta essas aulas. E nós estamos finalizando hoje, então, com algumas coisas, né? A primeira parte vai ser, então, a nossa aula de vigilância. Tá? Então, essa parte da aula de vigilância ficou comigo. Eu sou Valderiza Pedrosa, respondo aqui pelo Departamento de Controle de Doenças na Fundação Alfredo da Mata, que é justamente o departamento responsável pelas ações de controle da hanseníase no estado do Amazonas. É com a nossa equipe que vocês falam, tiram dúvida, perguntam, pedem remédio, né? Que a gente agenda os monitoramentos nos municípios. Então, é com a nossa equipe que vocês sempre estão atuando. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a vigilância. Na verdade, a vigilância, vocês vão ver que é um pouco... Tudo que vocês já tiveram até agora, né? É um resumo de tudo isso nós precisaríamos usar na vigilância. Por isso é que a parte da vigilância geralmente fica para a última aula. Porque tudo que a gente teve até agora, nós vamos precisar, e vocês vão ver que é importante na vigilância. Então, para a gente dar início nessa aula, todos estão ok, tá? Então, nós vamos começar falando um pouco da importância da vigilância no controle da hanseníase. Na verdade, a vigilância epidemiológica ela funciona para todos os agravos. Tá? Todos os agravos que são de notificação compulsória são importantes. Né? Eles foram escolhidos baseados em critérios epidemiológicos, critérios importantes. E a hanseníase, por exemplo, tuberculose, né? AIDS, são doenças consideradas já crônicas. Então, além da notificação, nós temos todo um acompanhamento que nós temos que ter com esse paciente, né? Até a cura. Então, a gente tem que ter uma preocupação desde o momento que ele entra até o momento que ele vai sair do serviço. Né? A vigilância, então, é todo esse bloco de acompanhamento. Quando a gente fala Vamos passar aqui. Opa. Travou o Tabatinga ali. Qual é o que passa de baixo? Bom, então, só para a gente dar o início, quando a gente fala de vigilância, o termo vigilância significa o quê? Né? Não é aquele vigiar, não é ser policialesco, mas é estar atento, observar, né? Ter uma atenção, é você se desdobrar em olhar o que está acontecendo com aquela doença, para que aquela doença não se complique depois. Então, nós temos alguns conceitos usuais. Né, coloquei alguns conceitos aqui para vocês, mas assim, a gente pode dizer simplificando que é o quê? Coleta, comparação, análise e interpretação sistemática dos dados. Né? Depois disso vem o quê? A disseminação, ou seja, a retroalimentação. Devolver essa informação para quem, né, ajudou a construir. Para quem? Para os profissionais de saúde, para os cidadãos. Então, isso é o que a gente chama de disseminação, tá? Para quem precisar dessa informação. Então, resumindo, vigilância epidemiológica é o quê? Informação para que a ação possa ser tomada. Porque baseada na informação, no resultado que eu vou ter, é que eu vou poder traçar melhor as minhas estratégias. Então, aí vem o bloco, né, o ponto crucial da vigilância, que é o quê? Traçar as melhores ações, que medidas eu vou tomar para me melhorar, para me reduzir, né, aquele risco, aquele agravo, aquela doença. Para isso, é importantíssimo nós termos o quê? A vigilância epidemiológica atuando, né, funcionando. É preciso a gente ter esse dado para a gente poder planejar e se organizar melhor. Então, simplificando, é isso. E na hanseníase, então, como nos outros agravos, nós vamos cumprir algumas funções básicas da vigilância, que já está no conceito, que é o quê? Coletar dados, processar esses dados, analisar, interpretar, recomendar que medidas são mais ideais, o que é mais viável, o que é mais importante para o controle daquele agravo, daquela doença, né? Colocar em prática as ações
avaliar se o que nós propusemos está de acordo ou não, se a gente precisa mudar, se a gente precisa melhorar, se precisa mudar, criar uma outra estratégia e divulgar as informações no momento oportuno. Então, vamos direcionar a vigilância para a hanseníase, mas, como eu falei para vocês, ela é usada em todos os agravos. Nós estamos falando de hanseníase porque o nosso agravo, né, é o que a gente vem trabalhando ao longo desse curso. Então, para a gente iniciar, vamos iniciar então pela parte da coleta dos dados. Quando a gente fala de coleta de dados, nós temos que pensar em alguns conceitos, que é a primeira coisa, como descobrir casos, como detectar casos. Nós temos duas maneiras, a maneira ativa e a maneira passiva. A passiva, todo mundo já vem fazendo de maneira regular, né? Que é aquela de ficar na unidade de saúde, esperando a pessoa chegar, queixando, né? Ah, eu tenho uma mancha, eu vim aqui porque eu tenho uma lesão. Aí a pessoa que procurou a unidade. Então, isso chama demanda espontânea, né? É uma detecção passiva. Eu estou lá esperando o paciente que procurou, ou então que foi encaminhado. Isso é uma demanda passiva. A demanda ativa é quando eu busco, eu não fico esperando somente ele chegar na minha unidade, né? Eu busco ele através da investigação de contatos, através dos inquéritos, de campanhas que eu posso estar fazendo, né, em coletividades. Isso é busca ativa. Agora, existe uma coisa que é interessante. Eu posso fazer busca ativa dentro da minha unidade de saúde? Eu posso, né? Em vez de eu ficar só esperando, eu posso criar o dia do exame dermatológico. Não, toda quarta-feira eu vou fazer exame em todo mundo que entrar na unidade de saúde. Ele foi lá porque ele tinha uma dor de cabeça, né? Ele foi lá porque ele estava com um problema para ir no dentista. Foi lá fazer um preventivo. Antes deles fazerem isso, eu faço exame de pele. O que eu estou fazendo? Busca ativa. Então, eu estou na minha unidade, mas eu estou fazendo busca ativa. Então, eu posso escolher estratégias de como eu organizar o meu serviço. Eu posso propor campanhas externas, como eu também posso propor um dia na semana para fazer a triagem dermatológica. Isso é uma questão de organização do serviço, né? O serviço se organiza da melhor maneira e ele consegue fazer essa busca ativa. E através da busca ativa, a gente faz detecção precoce de caso de hanseníase. Então, isso é extremamente importante. A busca ativa de contatos, isso aí é assim, fundamental. Nós não podemos deixar de fazer. Às vezes o contato não vai na unidade, a gente tem que se organizar e buscar esse contato em casa. Por quê? Porque ele é a fonte, né, a demanda mais próxima do doente, então ela é extremamente importante, tanto na hanseníase quanto na tuberculose. O outro conceito importante que a gente usa na coleta dos dados é definição de caso. Por que a vigilância usa uma definição de caso? Porque vamos imaginar, se todo mundo resolvesse, né, não tem uma definição clara. Aí eu estou lá na unidade, atendo um paciente, eu acho que é hanseníase, eu vou notificar ele como hanseníase. Aí ele vai lá na outra unidade, né, o doutor José vê uma outra coisa, ele acha que é hanseníase, ele vai e notifica. Aí a doutora Maria, na outra unidade, já vê outra coisa. Então, vocês estão vendo que tem uma mistura de coisas? E assim a gente não consegue ter um padrão. Como é que eu vou juntar esses casos depois se cada um acha alguma coisa? Então, não podemos achar, nós temos que ter uma definição clara, né, que não deixe dúvidas. Então, quando o meu diagnóstico fechar com essa definição, aí eu vou notificar meu caso. Então, está aí a definição para vocês. Essa definição, ela se encontra nas novas diretrizes que saíram esse ano, que todos vocês têm disponível, que foi disponibilizada para vocês. Essas diretrizes, gente, são extremamente importantes. As diretrizes e as normativas não foram feitas para ficarem engavetadas, foram feitas para ficar disponíveis para quem? Para quem atende, para os profissionais de saúde, né? Para quem está atuando, para a vigilância, conhecer como é que está a atualização das normas. Nunca deve ficar engavetado, e sim na mão de quem precisa. Todo mundo tem que ter disponível essas normas.
essas diretrizes. São elas que vão conduzir o que eu tenho que fazer com aquela doença. Então, é importante estar disponível em todos os serviços, tá? Para tirar dúvida, para mim fazer uma consulta numa dúvida que eu tenha, ela tem que estar disponível, nunca engavetada. Então, só relembrando aí, vocês já viram isso na aula com o doutor Luiz Cláudio, né? Ele já falou do que é um caso de hanseníase. Só relembrando, é importantíssimo na vigilância a definição de caso. E ela é uma coisa que vem, ela não é uma coisa estável, a gente pode dizer assim, ela é dinâmica, tá? Ela não é estável. Porque se surgir um novo medicamento, uma nova maneira de eu tratar um novo exame, eu vou alterando a minha definição. E hoje a definição que nós temos é essa. Pessoa que apresente um ou mais dos seguintes sinais, sem tratamento, lembrando, tá? Aquela pessoa que eu vou considerar um caso novo é que ela nunca tratou anteriormente. Então, ela tem que ter o quê? Lesões, né, ou áreas da pele com alteração da sensibilidade térmica, ou dolorosa, ou tátil, espessamento de nervos periféricos, né, associado a alterações sensitivas, e ou motoras, e ou autonômicas, ou a presença de bacilos, né, que é a baciloscopia positiva, ou então um resultado de uma biópsia de pele. Em qualquer uma dessas situações, eu vou considerar um caso como um caso de hanseníase. Então, eu preciso ter presente qualquer uma dessas definições que eu coloquei agora para vocês. A primeira, então, é uma lesão que tem alteração, tá? E só lembrando que a baciloscopia negativa não afasta o diagnóstico. Por quê? Vocês já viram também com o doutor Luiz que as formas falso-bacilares vão ter baciloscopia negativa sempre. E são casos de hanseníase. Eles vão seguir o quê? A primeira definição nossa, né? Lesões com alteração de sensibilidade. Ok? Se tiverem dúvida, podem colocar no chat, tá? Que a gente está olhando para responder. Bom, fazendo parte da coleta de dados, nós vamos então entrar o quê? Na notificação. Todo agravo que está no bloco de notificação compulsória tem uma ficha específica que deve ser notificado obrigatoriamente. Então, todo caso novo de hanseníase, ele tem que ser notificado numa ficha própria para depois seguir o fluxo da vigilância, que vai do município para o estado e do estado para o nível federal. Esse é o fluxo da informação. E ele tem que ser cumprido à risca, certo? Porque desse fluxo dependem várias coisas, né? Dependem recursos, dependem planejamento de saúde, várias coisas vão depender disso. Então, seguindo esse fluxo, nós vamos ter o quê? A notificação, que é a parte da coleta dos dados. Essa ficha de notificação, todos vocês também têm disponível. Vocês receberam. E ela também está disponível nas diretrizes que eu falei para vocês. Mas nós vamos detalhar, então, para tirar a dúvida, a nossa ficha de notificação. A ficha de notificação da hanseníase, ela não é uma ficha complicada, né? Ela é básica. No primeiro campo, não sei se vocês podem observar, esse primeiro campo em cima, tá? Todas as fichas de notificação, elas vão ter essa primeira parte igual para todas as doenças. Mas aqui nesse primeiro campo, vai ter a definição de caso, o resumo da definição. Então, se vocês observarem aqui, ó, caso confirmado de hanseníase, presença, né? Pessoa que apresenta aquilo que a gente falou, né? Uma lesão com alteração de sensibilidade térmica, né? Dolorosa ou tátil. Então, nesse primeiro campo, tem um resumo, lembrete. Mas é um lembrete, né? Se eu tiver mais dúvidas, eu vou procurar quem? As diretrizes, né? Que lá vai ter as definições de casos, tá bom? Então, seguindo a nossa ficha, nós vamos ter o quê? Nessa primeira parte, nós temos dados gerais, né? Então, esses dados gerais são o quê? São dados do caso, dados de residência, né? Dados demográficos. Na primeira parte da ficha, então, nós vamos ter esses dados gerais. Esse primeiro item aqui, ele já vem na ficha, uma ficha específica para a hanseníase. E nós vamos começar, então, o quê? Com a data da notificação. Tá? Vamos notificar o nosso caso, vamos colocar a data da notificação. No item seguindo aqui,
município de notificação. Nós vamos colocar o município que está notificando aquele caso. No nosso exemplo aqui é Manaus, tá bom? Unidade que fez a notificação. É a unidade que atendeu o paciente, porque quem vai notificar é quem atende. Nosso exemplo aí, Fundação Alfredo da Mata. Ao lado, nós vamos ter a data do diagnóstico. Tá? Só chamando a atenção, então, para 2 pontos importantes já na nossa ficha. Um ponto é a data de notificação e data do diagnóstico. Essas datas, elas podem ser iguais se eu fizer a minha notificação no dia que eu diagnostiquei meu caso. Por exemplo, o paciente chegou hoje comigo na unidade, né? Chegou o seu José lá comigo. Ok? Eu atendi o seu José, né? Hoje mesmo eu atendi o seu José, eu vou notificar o seu José. Se eu estou preenchendo a ficha hoje, depois eu vou responder, tá uma pergunta do Careiro aqui. Se eu estou atendendo o seu José hoje, eu vou notificar com a data de hoje. E a data de diagnóstico vai ser a data de hoje. Mas aí eu atendi o seu José, né? Fiz o diagnóstico bonitinho no seu José, mas não preenchi a ficha. Ah, amanhã eu preencho. A data de notificação vai ser a data do dia que eu estiver preenchendo a ficha. Por isso que ela pode ser diferente da data do diagnóstico. A data da notificação, então, ela vai ser igual ou maior do que a data do diagnóstico. É sempre importante eu chamar atenção para isso, porque a data da notificação é a data que eu estou preenchendo a minha ficha. Certo? E a data que eu fiz diagnóstico, eu vou colocar, então, como data do diagnóstico. Nós temos uma pergunta do Careiro. Coloca aí, Leandro, por favor. Eles estão colocando aqui que eles têm dificuldade de fazer diagnóstico na rotina da unidade. Por quê? Ele coloca aqui que a maioria dos diagnósticos, só um pouquinho, a maioria dos diagnósticos são feitos nos mutirões, durante a ida da equipe. Você poderia descrever algumas estratégias para que a gente possa ampliar o diagnóstico? Com certeza. Nós vamos estar discutindo, eu não vou responder agora a tua pergunta, porque mais um pouquinho para frente, eu vou estar falando de estratégias, tá certo? Então, tu segura um pouquinho, que nós vamos estar respondendo essa pergunta daqui a pouco. Tá bom, o Careiro? Bom, então, só para ficar claro, né, as datas são super importantes. Continuando, então, a nossa notificação, nós vamos colocar o nome do paciente, por extenso, gente, completo. Quando a gente fala de notificação, não existe abreviatura de nomes. Pensem quantos nomes iguais e semelhantes nós temos. Aí imaginem como é que a gente vai cruzar as fichas depois com nomes abreviados. Né? Como é que a gente vai ver se tem ficha duplicada? É extremamente complicado quando tem abreviatura, a gente não consegue bater o nome do paciente, o nome da mãe, porque está abreviado. Então, é nome por extenso, para que a gente possa depois bater se tem duplicidade ou não. Tá bom? Isso é importantíssimo. Então, seguindo ainda, nós vamos ter o quê? O nome da mãe, nome do paciente, né, completo. Só lembrando que o nome da mãe também vai ter que ser completo. Nome completo do paciente e nome completo da mãe também, para a gente poder depois bater, localizar, verificar se tem duplicidade ou não. Então, só continuando a nossa ficha, vocês estão vendo que nós vamos ter o quê? Data de nascimento do paciente, né? Que é importante, é um campo importante para a gente também verificar duplicidade. A idade, o sexo do paciente, né? Aqui, se é um campo específico que você vai preencher também. Se não se aplica, você vai colocar o não se aplica, né, em relação à gravidez. Aqui, raça, cor. É importante para a gente fazer depois as nossas análises. Né? A escolaridade desse nosso paciente. O nome da mãe, já falei que tem que ser por extenso, completo também. E mais embaixo aqui, vocês estão vendo que vai ter o município de residência. Vocês estão vendo aí no nosso exemplo, nós temos o quê? Notificação Manaus e residência Iranduba. Por que será que é importante a gente ter claro isso, gente? Residência é o local onde a pessoa mora. Então, provavelmente é onde ela pegou a doença, né? Onde ela adoeceu, onde ela se infectou.
Se eu colocar, por exemplo, nesse exemplo aí, se eu colocasse Manaus, o que ia estar acontecendo aí? Quando eu for calcular o risco na população, vai parecer que aquele caso é residente de Manaus. O risco vai para Manaus. Isso está correto? A Iranduba não tem nenhum caso. Está falhando o áudio de novo lá em Nova Olinda. Né? Iranduba parece que não tem casos. Por quê? Eu notifiquei como Manaus, né? Disse que ele morava em Manaus quando ele mora em Iranduba. Então, gente, isso é extremamente sério. Eu não posso dizer que o risco é de uma cidade quando é de outra. Ou então eu estou tirando o risco de Iranduba. Aí as pessoas vão continuar adoecendo em Iranduba, por quê? Não tenho doente, eu estou tranquilo, não vou botar estratégia porque eu não tenho hanseníase na minha cidade. Quando isso não é verdade. Então, se eu estiver notificando um paciente que não é residente do meu município, eu tenho que dizer onde ele mora. E outra coisa mais importante, como é que eu vou fazer a busca dos contatos desse paciente? Se ele não mora em Manaus, a família mora onde? Em Iranduba. A busca tem que ser feita no município onde ele reside, onde a família mora. Então, é mais grave ainda, né? A família vai ficar descoberta. Então, é importante eu colocar onde ele mora, o endereço dele completo, tá? O endereço, né? Uma referência, se tiver telefone. Isso facilita a busca depois, facilita a busca dos contatos. Se ele tiver faltoso ao tratamento, eu posso buscá-lo, porque eu vou ter o endereço completo. Se não tivermos essa informação, é como se nós não conseguíssemos localizar mais esse caso. Então, é extremamente importante os dados de residência desse paciente. Tá bom? Tem mais algum falhando áudio? Nova Olinda melhorou? Então, continuando a nossa ficha, tá? Essa é a primeira parte da ficha da notificação. É bem geral, são dados bem geral, mas são dados importantes. Ok? Então, nós vamos entrar agora nos dados específicos. Esses dados aqui vocês já viram nas aulas que vocês tiveram ao longo do curso. Por isso é que eu falo que a vigilância, ela fecha, né? É um resumo de tudo que vocês já viram no curso. Porque eu vou precisar, para preencher a minha ficha, de todos os dados. Então, vamos começar. Número do prontuário que eu abri na minha unidade de saúde, para facilitar depois a busca. A ocupação, né? Para mim ver, por exemplo, se um paciente é agricultor, ele provavelmente vai ter possibilidade de ter mais sequelas se ele não tiver cuidados. Então, a ocupação também é importante para a gente analisar a situação do paciente, né? Número de lesões. Quantas lesões meu paciente apresentou? Isso vocês viram também com o Dr. Luiz Cláudio, que é importante até para definir o tratamento. Né? Vocês viram que até 5 lesões são as formas paucibacilares, mais de 5 lesões são multibacilares. Número de lesões, então, é importante para ajudar a gente na definição do tratamento, né? Forma clínica, uma série de coisas. Então, número de lesões eu vou colocar nesse campo. Forma clínica, baseada também nas lesões, tipo de lesões apresentadas. Vocês já viram essa aula com o Dr. Luiz Cláudio também. Eu vou marcar, quando eu estiver fazendo o diagnóstico do meu paciente, qual é a forma clínica que ele apresentou. Dependendo da forma clínica, eu vou fazer o quê? Vou instituir o tratamento. E o tratamento, gente, ele tem uma lógica. Ele vai, né, em consonância, de acordo com a forma clínica. Eu não posso tratar um pálcio, por exemplo, uma forma T, tuberculoide, como multibacilar, né? Ele não tem lógica. Então, o tratamento tem que ter uma lógica com a forma clínica. Se eu tenho forma clínica I e T, é paucibacilar. Se eu tenho D e V, multibacilar. No nosso exemplo aqui, é um V, né? Um vichoviano. Então, o tratamento vai ser multibacilar. Tá? A classificação vai ser multibacilar. Ok? Aí eu vou colocar o que aqui? Se ele tiver nervos, né, algum nervo afetado, é importantíssimo, porque ele também vai ajudar a gente a definir forma clínica, né, que vai ajudar a definição do tratamento. Número de nervos afetados, eu vou colocar aqui. Depois que eu fizer, vocês tiveram uma aula também, né, o Dr. Luiz Cláudio falou,
A enfermeira Anete falou para vocês na prevenção de incapacidades a importância de avaliar os nervos do doente. Em hanseníase é super importante, né? Porque não é só na pele, ela também atinge nervos, que é importante para a gente fazer a prevenção depois. A próxima, então, vai ser o quê? A avaliação do grau de incapacidade, que é justamente essa aula que vocês tiveram, então, com a enfermeira Anete. Qual o grau o paciente apresentou? Ele entrou com grau 0, sem nenhuma incapacidade? Vou marcar grau 0. Ele já tinha uma dormência na mão? A enfermeira Anete mostrou para vocês quando é que eu considero grau 1 na avaliação, né? Ele já tem uma incapacidade instalada? Grau 2? Aí eu vou colocar. Não devemos, gente, assim, o máximo evitar de não colocar informação. Não avaliado, não realizado. Isso é muito ruim para o paciente e para a gente analisar a situação desses pacientes depois. Se eu estou com um paciente na minha frente, por que eu não vou fazer logo a avaliação, né? Porque eu não vou olhar como é que ele está. Eu tenho que aproveitar a oportunidade de fazer tudo. Aí eu coloco o grau do paciente. O próximo item, como é que esse paciente entrou? De que forma? Ele é um caso novo? Né? Uma transferência? É um outro reingresso? No nosso exemplo aqui, nós temos o quê? Um caso novo. Nós vamos colocar, então, um caso novo. Vamos marcar como caso novo. Como é que esse caso novo foi detectado? Aí eu vou marcar aqui embaixo. Né? Foi demanda espontânea? Foi encaminhamento? Foi exame de contato? Não, eu fiz uma atividade na comunidade e eu detectei casos. Né? Exame de coletividade. Eu vou marcar, então, o item correspondente aqui de como foi que eu descobri esse meu caso. Tá certo? O próximo item é a baciloscopia, que é aquele exame que a gente faz, né, a coleta da linfa. Qual foi o resultado? Positivo? Negativo? Como o nosso paciente é um vichoviano, a lâmina dele, então, estava positiva, baciloscopia positiva. Tá certo? Aí tá, a data que eu iniciei meu tratamento, fiz diagnóstico, se eu não tenho dúvida nenhuma, já inicio o tratamento, imediatamente. Né? Porque o tratamento vai quebrar a cadeia de transmissão. Então, é importante isso. Eu não posso adiar o tratamento do paciente. Se eu já fechei meu caso, por que eu vou tratar daí a uma semana? Porque se eu vou tratar no dia seguinte? Não, imediatamente. Isso é diagnóstico precoce, né? Oportuno. Eu estou quebrando a cadeia de transmissão. Isso é importante em vigilância, tá, gente? Quebrar a cadeia de transmissão epidemiológica. Evitar que outras pessoas sejam contaminadas. Após, então, né, iniciei o tratamento. Qual é o esquema? Nós já vimos lá em cima. Se eu tenho uma forma bichoviana, classifiquei como multibacilar, o tratamento não podia ser diferente. Ele vai ser PQT multibacilar 12 doses. Né? E aqui, quantos contatos essa pessoa tem? Nós vamos ver que a definição de contato, né, qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente. Então, eu vou colocar quantas pessoas aí, né, residem ou residiram com ele. Eu vou colocar aqui, então, na minha ficha. Tá? Familiares. No nosso exemplo aqui, temos 4 contatos. E o restante aqui embaixo é a assinatura de quem preencheu, o nome, né? Se foi o médico que fez a notificação, qual é o nome do médico? Se foi o enfermeiro. Quem fez a notificação, assina a ficha. Às vezes a unidade se organiza, né? A enfermagem preenche uma parte, o médico preenche a outra. Então, essa ficha, gente, a organização é da unidade. Como vai ser preenchida, é a unidade que organiza, mas ela tem que ser preenchida. É de notificação obrigatória. Todo caso de hanseníase, diagnosticado, confirmado, tem que ser preenchida a ficha de notificação. Então, a ficha é essa aí. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem colocar no chat, que a gente já vai respondendo as dificuldades. Então, tudo que vocês tiveram de aula, vocês já viram aí, né? O que é hanseníase? Qual é a forma clínica da hanseníase? Eu estou vendo aqui que tem o áudio, parece que está ficando ruim, né?
Já tem alguns municípios reclamando do áudio. Vamos ver o que está acontecendo, tá bom? Então, só voltando para a explicação. Hanseníase é uma doença de notificação compulsória, portanto, tem que ser notificada. No momento em que eu faço o diagnóstico e confirmo o meu caso, eu tenho que notificar esse caso, gente. É obrigatório. Tanto é que eu só vou notificar o quê? Caso confirmado. Não existe caso suspeito de hanseníase para me notificar. Eu não notifico suspeito. Tá? Se eu tiver suspeito, eu vou esperar confirmar para me notificar. Eu não vou notificar caso suspeito, eu vou notificar o caso confirmado, com a forma clínica, com o tratamento estabelecido, avaliação do grau de incapacidade, né? O tratamento instituído, aí eu vou notificar o meu caso. Preenchi a minha ficha, notifiquei o meu caso, vou mandar para vigilância, vou mandar para o SINAM. Que o SINAM é que vai se encarregar de fazer a outra parte, que é encaminhar os dados para o Estado, seguindo o fluxo. Tem dúvida em relação a essa ficha? Porque essa ficha vai servir para notificar todos os casos. Tá certo? Olha, tem uma pergunta ali. O agente de saúde pode fazer essa notificação? Olha só, gente, é importante ficar claro o seguinte. Às vezes o agente de saúde, ele está na comunidade, ele vai fazer suspeição, ele não vai confirmar casos. Quem confirma caso é na unidade de saúde, é o médico, né? O médico que fecha o diagnóstico. Ah, eu não estou com o médico na hora, mas o enfermeiro está ali. O enfermeiro pode fazer preenchimento da ficha de notificação, tá? O enfermeiro determinou, o técnico de enfermagem, ele pode fazer, o médico fechou o diagnóstico, ele pode fazer. O agente, o papel dele é muito mais de estar orientando e estar encaminhando esse paciente para a unidade de saúde, tá certo? Pode até levar a dose, às vezes, do paciente que mora em áreas de difícil acesso. Mas, assim, não vamos colocar uma responsabilidade que não é do ACS. Fazer a notificação do caso não é responsabilidade do agente de saúde, tá bom? É da unidade de saúde, é do enfermeiro, é do médico. Pode ser até o técnico que o enfermeiro designe, né? O médico fechou o diagnóstico, o técnico pode fazer o preenchimento. Ah, mas o meu ACS, ele trabalha na unidade, ele é treinado. É uma definição do enfermeiro, mas assim, de maneira geral, o ACS não vai estar notificando os casos. Ele não é ele que vai fechar diagnóstico. Tá bom? Vamos deixar só para a gente trabalhar bem. A equipe, cada um vai ter a sua responsabilidade. Tá certo? Tem algumas perguntas aqui que eu não estou conseguindo, parece que subiu ali. Muito bem, o Careiro, o ACS, com certeza, deve encaminhar, sim, todo suspeito. Ele não precisa confirmar. Né? Ele está fazendo as visitas, aí a pessoa que ele está na casa diz, ah, mas eu estou assim, ó, tem umas lesão aqui estranhas. Ele encaminha. Ele não tem a obrigação de fechar nenhum diagnóstico para nenhuma coisa, né? Mas o papel dele é importantíssimo. Ele ouviu a queixa, ele vai encaminhar. Aí lá na unidade vai ser feita a avaliação e aí sim vai ser confirmado ou não a suspeita do ACS. O papel do ACS é extremamente importante. Ele tem um contato direto com a população, né? Porque ele convive na área, ele conhece mais as pessoas, ele sabe como é que está cada família, mas aí ele tem que encaminhar esse suspeito. E o ACS ele pode ajudar, sim, no controle de faltosos. Porque, às vezes, a pessoa falta porque não consegue chegar na unidade. Aí o ACS pode levar a dose para ele. Ele não fez diagnóstico nenhum, ele só está levando a dose que o médico determinou que o paciente tinha que tomar. Então, ele está apoiando a equipe. Tá? Esse é um papel importante do ACS. Tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, essa ficha é para notificar todas as formas clínicas. O exemplo aí foi o Vichoviano, né? Podia ser o T, o de morfo. Eu tenho só que colocar o esquema de tratamento e a classificação de acordo. Agora, um detalhe importante, gente. No modo de entrada, vocês estão vendo aí que tem vários modos de entrada. Nós trabalhamos um caso novo. O paciente, por exemplo, estava tratando aqui em Manaus, mas
não mora em Manaus, mora lá no Careiro. Ele vai transferido para o Careiro. O Careiro vai chegar, receber o paciente, vai preencher uma nova notificação com a opção transferido de outro município. Tá? Transferência entre municípios. Porque se ele não fizer isso, o que vai acontecer? O paciente vai parecer faltoso. Daí a algum tempo, abandono. Quando ele não abandonou, né? Ele está lá fazendo tratamento. Então, eu tenho que informar. E a informação é através da nova notificação. A data do diagnóstico é a mesma. Mas a data da notificação vai ser a data que o Careiro notificou aí. Ele veio em Manaus, por exemplo, em julho. Aí ele foi para o Careiro em agosto. A data que o Careiro vai notificar é agosto. Como transferência, não mais como caso novo. Aí outra pergunta ali, né? Sobre o hospital. Não estou vendo a pergunta anterior. O hospital pode encaminhar ou acionar a VE do município? Deixa eu só ver aqui a pergunta anterior. Quando o diagnóstico for feito por um médico no hospital, como fazer para acompanhar, já que o sistema hospitalar é centralizado? Eu acho que tem que montar um fluxo. Se no hospital não é o lugar, porque tem que ser na atenção básica, né? O médico detectou, é excelente, o médico está atento no hospital, isso é muito bom. Aí ele pode fazer o encaminhamento já direcionando para a unidade. Né? Ele coloca que ele encontrou o caso, né? Que ele examinou, avaliou, analisou e diagnosticou como hanseníase, ele vai encaminhar para que o paciente possa continuar o tratamento dele na unidade de saúde. Porque o hospital, gente, ele não tem como acompanhar esse paciente, ele não é um ambulatório, ele não é uma unidade de saúde. Né? O paciente foi lá e o médico, por ter conhecimento, observou e fez diagnóstico. Excelente. Ele faz o encaminhamento para a unidade de saúde, o paciente vai tomar a medicação, vai continuar a avaliação pela unidade. Ou ele pode acionar a vigilância epidemiológica, pode também. Aí ele informa que tem um caso, a vigilância vai ver qual é a unidade mais próxima e vai fazer o encaminhamento desse paciente. O ideal é fazer a informação ou para a vigilância ou encaminhar para a unidade. Não podemos perder o paciente. Tá certo? Então, ou ele encaminha, ou ele aciona a vigilância vai detectar onde é a unidade mais próxima e vai encaminhar esse paciente para que seja feita a notificação. Não podemos perder o paciente. Então, esse fluxo tem que estar bem claro no hospital. Porque se o médico consegue fazer o diagnóstico, ele está atento, é excelente, porque o paciente que for lá e ele conseguir detectar, vai ser um apoio importantíssimo. Ele vai encaminhar ou acionar a vigilância. Ok? Para que possa fazer essa notificação. Então, voltando ao nosso modo de entrada. Eu posso colocar, então, meu paciente que foi transferido. Meu paciente veio de outro estado, mas não terminou o tratamento. Eu vou entrar como transferência de outro estado. Eu tenho que informar que o paciente está lá comigo. Eu só vou saber se o paciente está em outro município quando a notificação for feita. Se eu não notifico, eu não sei onde está esse paciente. Ele fica perdido. E no sistema não tem como perder, gente. A gente encontra. Nós vamos fazer uma avaliação de duplicidade e a gente encontra esse paciente. Tá bom? E junta as fichas depois. Por exemplo, meu paciente pegou alta por cura. Voltou 2 anos depois. Eu vou avaliar. Vocês já tiveram essa aula também com o Dr. Luiz, né? Sobre recidiva e reação. Eu vou avaliar se é uma recidiva. Se eu fechar o diagnóstico como recidiva, eu vou notificar todo o paciente novamente como recidiva. Vocês estão vendo aí que é o item 6. Meu paciente abandonou e saiu de alta por abandono e voltou agora. Vou avaliar o paciente. Se ele tiver sintomas de novo de hanseníase, ele vai entrar como outros reingressos. Não sei se vocês estão percebendo, esses pacientes não são mais caso novo. Lembra, caso novo é quando nunca tomou remédio. Se ele abandonou, ele já tomou remédio alguma vez. Tá? Então, ele não pode ser considerado caso novo se ele já tratou anteriormente. Eu tenho que considerar outros reingressos. Então, para todas as possibilidades, vocês estão vendo que eu tenho opção nessa ficha. É só notificar novamente. Uso a mesma ficha. Só vou modificar
o modo de entrada. Tá. Alguma dúvida, gente? Então, eu tenho a possibilidade nessa ficha de notificar transferência, recidiva e outros reingressos. O que eu tenho que fazer é notificar. Eu tenho que informar que o paciente está comigo no município, que ele foi transferido, né? Que ele chegou como transferência e eu já notifiquei no meu município. E aí a gente vai fazer o quê? Vai relacionar as fichas. Aí eu vou ver, o seu José começou em Manaus, mas ele já está lá no Careiro. Perfeito. Eu sei que o seu José não é um abandono. O seu José vai continuar o tratamento dele no Careiro. Eu vou juntar essas fichas e o seu José vai ter uma ficha única. Entrou em Manaus e continua no Careiro. Eu vou ter os 2 municípios. A importância da notificação está aí. Eu vou estar sabendo aonde esse paciente se encontra. Se eu não notificar, ele vai parecer o quê, gente? Um abandono. Vai sair de alta por abandono, quando ele não é abandono. Então, vocês estão vendo a gravidade da gente não informar que o paciente está tratando conosco? É porque eu posso correr o risco de colocar o paciente como abandono. Tá bom? Dúvidas nessa ficha? Vocês querem alguma que reforce alguma coisa? Pode colocar no chat, tá? Então, a ficha, pelo que vocês estão vendo, ela não é complicada, né? Tudo que vocês tiveram durante o curso, ele consta na ficha, por isso a importância de no final a gente preencher essa ficha quando a gente fecha o diagnóstico, ok? E eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, que a gente começa com a coleta, não é? Na vigilância, e tem uma continuação, que é para a gente realmente fechar o caso, encerrar o caso de hanseníase. Durante essa investigação, durante esse processo, nós vamos passar pela parte de investigação epidemiológica. Nós vamos falar de uma investigação importante dentro da vigilância, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente pode fazer, que é o atendimento à demanda espontânea, a busca ativa de casos e a vigilância de contatos. A vigilância de contatos, gente, é extremamente importante. Lembra que eu falei? É o grupo de maior risco. Ele está próximo do doente. Então, quem teve maior risco de adoecer é quem está próximo, né? Quem conviveu próximo ao doente. E esse grupo a gente tem que se preocupar com ele. Então, eu vou falar o quê? De vigilância de contatos, que é um conjunto de medidas que a gente, né, para a gente fazer uma intervenção na cadeia de transmissão. E aí vem a grande questão. Lembra que eu falei anteriormente? Quem são esses contatos? Quem eu vou considerar contato? Nós temos um conceito. Esses conceitos que eu estou colocando, vocês vão encontrar também nas diretrizes. Contato. Toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase. Anteriormente, nós tínhamos um tempo fechado. Nos últimos 5 anos, atualmente, o novo conceito que o Ministério da Saúde coloca, ele não determina um tempo, gente. É qualquer pessoa que tenha convivido, que residiu, morou algum tempo com essa pessoa, tá? Mora ou morou. Aí eu vou ter que tentar fazer uma seleção para buscar essas pessoas e fazer o exame dermatológico. Então, eu vou perguntar para ele, olha, quantas pessoas já moraram com você? Lembra aí, né? Ele vai, com certeza, lembrar dos últimos. Meu tio morou comigo um tempo, né? Há 3 anos atrás. O meu avô, minha tia, né? Ele vai começando a lembrar quantas pessoas moraram com ele. A gente tem que tentar buscar isso e examinar. Parece complicado, né? Mas se a pessoa conseguir lembrar, pelo menos dos últimos que ele teve convivência, já é um fator importante. Só que aí, além do contato domiciliar, entrou um outro contato, que nós vamos chamar de contato social. Quem é o contato social? O doente convive só com a família? Não, né? Ele convive no trabalho, na escola, né? Com os amigos.
Então, esse outro tipo de convivência, nós chamamos de contato social. Né? São as relações com os parentes, por exemplo. Ele não mora comigo. Mas aí, ó, final de semana eu estou lá, né, na casa dos meus tios. Eu estou no meu trabalho todo dia. Isso é contato social. Ele não mora comigo, mas eu tenho esse contato com ele. Esses contatos também vão entrar no rol dos contatos que toda vez que eu conseguir examinar os contatos mais próximos, eu vou abrir esse leque de contatos. Aí eu vou fazer uma estratégia. Eu posso examinar no trabalho, numa escola, na rua da vizinhança. Agora eu não vou chegar e vou dizer assim, seu José, eu vou examinar o seu vizinho da direita e o seu vizinho da esquerda. Isso está correto? Não, né? O resto da rua inteira vai perguntar, porque só a casa do lado do... Só 3 casas foram examinadas aqui na nossa rua. Vai levantar suspeita. Nós temos que ter estratégias. No trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho de exame, né? De examinar trabalhadores. Nós vamos começar pela indústria tal, pela loja tal, tudo é estratégia. Mas isso, gente, são coisas que nós podemos pensar. Tá bom? Primeira coisa, examinar todo mundo que é próximo, que é o contato domiciliar. Aí depois eu vou fazer o contato social. Eu não vou fazer o contato social antes de examinar a família, né? Porque aí eu estou pulando etapas. Não, mas dá para me fazer, montar estratégia para cobrir os dois. Maravilha. Eu não posso esquecer que eu tenho que examinar 100%, né? Me esforçar ao máximo para chegar a 100% dos contatos domiciliares. Tá bom? E aí eu vou montar a estratégia para o contato social. Que são aqueles colegas de trabalho, né? Os vizinhos, a família de final de semana. Eu vou começar a pensar, não, dá para mim fazer. Aí eu monto, tá bom? E aqui, só lembrando, né, que a gente tem que dar especial atenção aos contatos familiares, os pais, os irmãos, os avós, os tios, que é geralmente quem convive mais com o doente. É a família mais próxima. Aí depois eu trabalho o contato social. Isso aí é só para a gente lembrar que é importantíssimo. E lembrando o seguinte, a gente vai fazer uma avaliação por ano. O que é essa avaliação? É o exame dermatológico, o exame de pele. Vou examinar a pele dessa pessoa. Vou ver se ele não tem nenhuma queixa de nervo também. Né? Então eu vou examinar tanto pele quanto nervo. Ok? E aí, após esse exame, eu falo para ele, né, que o ideal é fazer o quê? 5 anos de exame. Né? Então, durante os próximos 5 anos, eu examino essa família uma vez por ano. Já combino com a família, digo que a gente tem que fazer o exame uma vez por ano e começo, então, a tentar cobrir essa família durante, pelo menos, os últimos 5 anos. Mas o primeiro exame é extremamente importante, que é logo após o diagnóstico do paciente, tá bom? Bom, fiz o exame do meu contato, né, contato domiciliar. O social não vai entrar aqui nessa nossa próxima ação, que é a indicação da vacina BCG. A vacina BCG é indicada para contatos domiciliares, né? A família. Não é para o contato social. Tá? Então, após o exame dermatológico, a pessoa não tem nada na pele, é considerado sadio, né? Não é suspeito. Aí eu vou encaminhar para fazer o BCG. O BCG não é vacina para hanseníase, só lembrando. É a vacina para TB. Ela vai melhorar a imunidade. Por isso é importante. Então, todo contato examinado eu vou encaminhar para fazer BCG. Lembrando bem, gente, contato que não tem suspeita de hanseníase. Eu não posso vacinar suspeito. Eu só posso vacinar quem não tem suspeita de hanseníase. Aí eu vou encaminhar para a sala de vacina
E lá na sala de vacina, opa, não está passando? Okay. Na sala de vacina, a pessoa já tem o conhecimento da norma e vai vacinar o paciente seguindo essas normas que eu estou colocando aí para vocês. Se ele tiver ausência de cicatriz, ele vai tomar uma dose. Se ele tiver uma cicatriz de BCG, também uma dose. Eu examinei meu paciente, ele tem 2 cicatrizes, eu não preciso fazer nenhuma dose, ele já está protegido. Isso é importante, tá, gente? Por isso o exame de pele, porque eu vou olhar se ele tem ou não cicatriz. Se ele tiver 2, não precisa tomar BCG. Crianças até 1 ano de idade já tomaram a BCG na maternidade, não precisam tomar novamente, tá? Só lembrando, então, crianças menores de 1 ano não precisa tomar, já tomou a vacina. Então, feita essa primeira parte, né, que a gente fez a notificação, fizemos a investigação dos contatos, que é extremamente importante, nós vamos dar prosseguimento ao nosso caso. Como? Lembra que eu falei? Paciente de hanseníase de tuberculose, eles têm até a alta por cura. Então, eu vou acompanhar meu paciente até a alta por cura. A alta por cura, eu vou acompanhar, né? A unidade de saúde, na verdade, vai acompanhar esse paciente através de um boletim. Esse boletim, ele é emitido pelo SINAM. Ele não é uma folha que está solta, como a ficha de notificação. Ele é emitido diretamente do sistema, ele imprime a lista de pacientes e a unidade faz a atualização. De quê? Data de comparecimento do paciente, quantos contatos foram examinados, quantas doses esse paciente já tomou, né? Se ele está de alta por cura, a data que ele pegou alta, o grau de incapacidade na alta por cura, que é importantíssimo. Essas informações têm que constar nesse boletim. Após o preenchimento, eu devolvo para o SINAM, devolvo para a vigilância. Porque a vigilância vai atualizar e eu vou ter o dado completo do meu paciente. Então, vocês estão vendo? A gente tem uma entrada, um meio, que é o acompanhamento, e o fim, que é a cura. Eu tenho que ter toda essa etapa no SINAM. Por quê? Quando a gente analisa aqui o dado, a gente vai olhar o quê? O sistema. Eu não tenho o prontuário do paciente na mão, eu não sei o que aconteceu com o paciente. Mas o SINAM está dizendo para mim, você atualizou, e o SINAM está dizendo, o paciente já tomou tantas doses, ele já examinou tantos contatos, esse paciente já pegou alta por cura. Essa informação eu vou ter no SINAM, e é com ela que nós vamos trabalhar a análise desses dados. Aqui é só o modelo do boletim. Esse boletim é impresso pelo SINAM e é encaminhado para a unidade. A unidade atualiza e devolve para o SINAM, que fica na vigilância. Tem que ter esse fluxo definido no município. Senão, o paciente vai ficar solto. Eu notifiquei, eu tenho um caso novo, e esse caso novo não sai nunca de alta. Por que será? Aí a gente chega no município, vocês dizem assim, não, o paciente já está de alta. Aí o que vai acontecer? Não foi atualizado no SINAM. Se ele não foi atualizado no SINAM, ele não chega no estado e ele não chega em Brasília, gente. Aí quando eu mostro o Amazonas tem a X% de abandono. Aí eu digo, como que é possível? Né? Não é possível ter esse abandono. E não é real. Às vezes o paciente está de alta e parece que ele está em abandono. Basta atualizar o boletim, que eu vou ter o meu paciente atualizado. E aí o retrato do município vai ficar bom. O município está mostrando que ele já deu alta ao paciente, que ele está acompanhando aquele paciente. Então, algumas coisas que são importantes para a gente atualizar o boletim. Em que momento o paciente sai de alta? Vocês já viram um pouco disso também, né? Só reforçando. O paciente é considerado curado quando ele termina as 6 doses em até 9 meses. Falso bacilar. Né? Se ele for multibacilar, 12 doses em até 18 meses. Aí eu vou avaliar, faço a avaliação do grau de incapacidade, dou alta por cura. Ele concluiu bem o tratamento. Tá bom?
Tem as exceções? Vão ter, mas as exceções são outra coisa. A maioria dos meus pacientes vão fazer as 6 doses, pegar alta, e vão fazer as 12 doses e pegar alta. Não esqueçam, quando eu dou a alta por cura, eu tenho que avaliar o paciente também na incapacidade. Eu tenho que dizer como ele entrou e como ele está saindo. Esse é o ideal no programa. Mostrar que o paciente entrou com grau 0 e saiu com grau 0. Né? Ou então entrou com grau 1, saiu com grau 0, por quê? Ele melhorou durante o tratamento. Ou então piorou. Nós temos que avaliar tudo isso. Por isso a importância de avaliar o paciente na cura. A outra maneira dele sair do SINAM, óbito, meu paciente morreu, não foi por hanseníase, foi por outras causas. Mas eu tenho que dar baixa no SINAM, eu tenho que dizer, seu fulano faleceu, ele não vai concluir o tratamento. Eu estou informando. Ou então, transferência. O paciente foi transferido do Careiro para Manaus. Ele deu baixa no SINAM dele. Aí eu não vou cobrar, né, lá do Augusto, por exemplo. Augusto, cadê esse paciente? Augusto vai dizer para mim, não, já dei alta para ele por transferência. Ele nem precisa, eu vou ver que ele está transferido. Aí eu vou cobrar de quem? Do município para onde o paciente foi. Vou verificar se ele chegou, se ele foi notificado. Então é importante eu dar baixa no SINAM também de quando eu transfiro. Né? Eu transferi para o outro lugar. O outro lugar vai ter que receber e entrar o paciente. Tá? A outra forma, gente, abandono. O paciente é um pulso bacilar. Ele ficou mais de 3 meses seguidos sem aparecer, né? Depois de 4 meses, eu vou dar alta por abandono. Eu não posso mais esperar. Eu tiro ele do registro. Daí a 2 meses ele volta. Eu vou avaliar, ele vai começar o tratamento todo de novo. Aí eu vou notificar novamente como outros reingressos, mas eu não vou esperar. A norma é clara. Alta por abandono. E no multi? Se o multi são 12 em 18 meses, se ele ficar mais de 6 meses, né, eu vou dar alta por abandono. Se ele entrar no 7º mês de falta, ele vai sair no SINAM como abandono. Então, lá no boletim, vocês vão colocar abandono. Tem um item lá. Tá? Acho que é o número 7, vocês vão colocar lá. Data por abandono no dia tal, tal, tal. Porque ele não concluiu o tratamento, então ele vai sair por abandono. Ele voltou de novo. Vou entrar novamente o paciente. Então, o abandono hoje, gente, não é igual ao que era antes, tá? Só lembrando. Ele está condicionado ao tempo de tratamento. 9 para pulse, 18 para multi. Se ele faltou mais de 4 meses para pulse, é abandono. Mais de 6 meses para multi, abandono de tratamento. Eu vou atualizar, então, esse meu paciente. Ok? Eu informo no SINAM. Então, eu já sei que esse paciente abandonou. Ele pode estar em outro lugar e o outro lugar não notificou. Ele tem que notificar, porque senão ele vai aparecer como abandono para a gente. E só para a gente concluir essa parte toda que eu falei para vocês, olha aí a importância da coleta dos dados, da notificação com todos os dados completos, né? Sexo, a idade do paciente, né? A data que ele foi notificado, a data que ele foi diagnosticado, quantos contatos ele tinha registrado, né? O grau de incapacidade no diagnóstico, qual é a forma de tratamento, qual é a forma clínica. Tudo isso, gente, a gente vai construir esses indicadores que vocês estão vendo aí. Olha só que interessante. Isso aí eu estou mostrando o estado. Vocês podem fazer no município de vocês. Quantos casos novos eu tive? Como é que eu sei? Porque todos vocês notificaram os casos, preencheram a ficha, mandaram para o SINAM. Aí eu sei que eu tive 65% de homens, 34% de mulheres, 60 crianças. Olha que interessante. Isso eu vou usar para construir depois o meu plano de trabalho, né? As minhas estratégias. A minha taxa de risco na população, olha só, foi 12 casos para cada 100 mil habitantes. Eu tenho 27 municípios prioritários, ou seja, são os que têm as mais altas taxas. Como é que eu construí isso? Graças à informação, ao dado que vocês alimentaram o sistema. Com a ficha de notificação. Se não tiver a ficha, eu não tenho dados.
E com isso eu vou analisar e vamos construir o nosso plano de ação. Olha só. Quantos contatos eu examinei? Eu disse quantos contatos eu tinha, lembra? Quantos eu examinei, eu tenho um resultado aqui. Ó, 84% examinado. 89% eu avaliei o grau. Dei cura a 86%, né? Avaliei 81% na cura. Esses dados só são possíveis graças a toda essa informação que a gente obtém. E olha a importância disso, gente, para a gente avaliar a nossa doença, como é que está o controle dessa doença. Como é que está, até para a gente voltar. O que eu tenho que fazer para melhorar a qualidade de vida do meu doente? Meu doente está saindo com muita incapacidade? O que a gente tem que fazer? Isso é vigilância epidemiológica. Que medidas eu vou tomar? Que estratégias eu vou colocar? Isso é vigilância. Então, a vigilância começa no diagnóstico. Todos nós estamos envolvidos na vigilância. Não é só a equipe de vigilância. O médico faz vigilância, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o ACS, todo o grupo de saúde, né? Todos os profissionais fazem vigilância. Ela começa na ponta, na base. Aí depois vem a parte das análises, que é mais a equipe de vigilância. Mas todo mundo, né? A equipe como um todo é responsável pelos dados da vigilância epidemiológica. Olha só. Olha que legal eu mostrar como era o estado em 2006 e como ele está agora em 2015. Então, por que eu sei disso? Olha como é que está a região de vocês. Vamos mais para frente, eu vou só mostrar para vocês como é que está a região de vocês. Opa, não está passando, Leandro. Então, olha só. Como é que a gente consegue mostrar qual é a situação de cada região no estado? Por conta de todo esse processo que eu mostrei para vocês da vigilância. Olha que interessante. Eu só tenho isso por quê? Porque vocês trabalharam os dados. Olha a nossa curva de detecção. Olha as crianças. Lembra que eu falei das crianças? Olha a curva de crianças. Ela vem reduzindo, mas ainda é alta. E nós vamos falar que estratégias são importantes. A vigilância serve para isso. Para mostrar um pouco o resultado e propor as ações que devem ser tomadas. Olha só, cada região de vocês aí. Né? Olha a região do Madeira, do Purus, do Juruá, todas consideradas ainda muito altas. Né? Tem taxas ainda muito altas. Como é que nós sabemos disso? Vocês diagnosticaram os casos, vocês notificaram, né? Vocês acompanharam, vocês informaram isso no SINAM. E com esse resultado, esse mapa nós construímos com todos os dados que foi informado. Por isso que eu sei que no Juruá, no Purus e no Madeira, as taxas são muito altas. Aí eu sei também que lá no Alto Solimões, né? Lá no Baixo, no Médio, no entorno, por exemplo, elas já são altas. São um pouco menor. Lá no Triângulozinho, por exemplo, essas taxas já são consideradas médias. Isso tudo porque vocês passaram esses dados e a gente conseguiu fazer essa análise. Com essa análise a gente consegue o quê? Opa, nós temos que ter estratégias tais para essas regiões. Para essas regiões eu posso usar essas estratégias. Nós podemos melhorar as estratégias, otimizar as estratégias e os recursos. Isso é planejamento. Né? Isso é planejar de que maneira eu vou coordenar, eu vou controlar melhor essa doença. De que maneira eu vou otimizar meus recursos humanos e materiais. Então, a vigilância é importante no planejamento da saúde. A saúde pública ela tem que se guiar no que a vigilância, né? No que a epidemiologia está falando, para ela propor melhor a política de saúde. Por isso a importância da vigilância epidemiológica. Ela te ajuda no planejar, ela te ajuda na proposição do que é melhor naquela política de saúde, para aquele agravo, para aquela doença. Vocês imaginam, eu estou falando da hanseníase, ela é importante para todos os agravos. E detalhe, gente, além da gente fazer o consolidado do Estado, esse dado vai para o Brasil e para o mundo. Vocês estão vendo que é todo um processo. O que eu mostrei para vocês no estado do Amazonas vai para Brasília, Brasília vai juntar de todos os estados, vai mandar para o mundo, que vai fazer a situação no mundo.
que é esse gráfico aí que eu mostrei para vocês rapidamente. Olha aí o Brasil, é resultado de todo o nosso trabalho aqui, né? De cada estado. Eu vou ter o Brasil também. E para a gente fechar, o Amazonas hoje é o 18º lugar. Como é que eu sei? Todo mundo manda os dados, o Brasil faz o consolidado e eu consigo ver em que posição o Amazonas está. Nós já tivemos aqui, ó. Nós já fomos o primeiro no Brasil em taxa. Hoje nós estamos aqui. Por conta de todo esse trabalho que é feito por todos os profissionais no estado do Amazonas. Então, é um trabalho coletivo, sistemático, para a gente melhorar o controle da hanseníase, né? Para a gente chegar numa meta de redução dessas taxas. Mas uma redução consistente, com trabalho, sistemática. Deu para visualizar um pouco, gente, esses mapas que eu mostrei para vocês, que é resultado de tudo aquilo que nós fazemos a partir da notificação? E para a gente tentar finalizar um pouco aqui, vamos falar de propostas de intervenção. O Careiro fez uma pergunta bem interessante. Como é que a gente pode melhorar a busca ativa dos casos? Discutindo propostas de intervenção. Nós temos uma. Vou mostrar uma aqui para vocês, que é a busca ativa em escolares. Eu posso fazer busca ativa em escolares, eu posso fazer busca ativa nas empresas, nas lojas, né? Aqui em Manaus tem indústria. Sei lá, no município tal, olha, mas no meu município eu só tenho muito comércio. Faço uma ação de educação na área do comércio, né? Vamos fazer uma busca de exame. Olha só, gente, vamos fazer um exame de pele. Todo mundo tem a carteirinha do atestado, né? Que isso aí geralmente é pedido. Isso é uma forma da gente fazer busca ativa. A de escolares é outra que está em foco agora. Eu coloquei ela aí justamente para chamar a atenção, que é uma forma da gente fazer busca ativa com crianças. Lembra do indicador da criança que eu falei para vocês, que ainda é muito alto? Nós temos taxas muito altas no Amazonas. Apesar da queda importante, ainda existe uma preocupação com crianças. Nós temos muitas crianças adoecendo, crianças pequenas. Ainda esse mês, 2 semanas atrás, tivemos uma criança de 3 anos diagnosticada aqui no Alfredo da Mata. 3 anos. Então, vocês imaginem, ela vem tendo contato, né, com a mãe ou com o pai desde que nasceu, para poder ter o tempo de evolução. Imaginem só. Então, é importante, gente, buscar essas crianças, examinar a família dessas crianças. Quebrar essa cadeia. Quem está passando a doença para essas crianças? E nessa ação, que é uma das ações que o Careiro pode estar propondo, o Careiro tem uma área importante. Comunidades. No mês tal, nós vamos fazer uma ação na comunidade tal. O Augusto ele tem uma experiência boa, né, o Augusto? Ele monta estratégias, ele busca algumas comunidades que ele sabe que são comunidades importantes. Estou dando o exemplo do Augusto porque ele foi uma pessoa que comentou e fez a pergunta. Né? Todos vocês têm comunidades importantes. Aí o que ele faz? Ele organiza um evento para a comunidade, entra na comunidade fazendo várias ações. Isso é importante. Eu estou oferecendo um serviço para a comunidade que às vezes não consegue chegar na unidade de saúde. É uma estratégia que eu posso fazer. Né? Organizar um atendimento de busca a essas comunidades aqui são importantes. Então, vamos fazer ela no dia tal, no dia tal, no dia tal. Eu desloco uma equipe e faço exame de pele, faço a busca de sintomático respiratório para TB, né? Faço vacina, faço as coisas que são importantes. E é uma ação estratégica importantíssima nas comunidades. Só para lembrar, então, a campanha de escolares esse ano ela tem essa temática aqui, ó. Né? A hanseníase tem cura. E é importante que é uma campanha integrada com a geomitíase e com o tracoma. Ok? Geralmente os municípios trabalham muito mais a hanseníase e a geomitíase. Então, nós podemos trabalhar com autoimagem ou com a busca. O que é isso? Entrar na escola e examinar as crianças. Eu peço autorização ao pai. O pai vai dizer se ele quer ou não que examine a criança. Tem a fichinha própria para isso. E aí eu monto uma equipe
e entram nas escolas examinando. Isso é fazer busca ativa. O método do espelho também é fazer busca ativa, só que é o pai que vai olhar a criança, né, e vai dizer se tem mancha ou não. Às vezes a autoimagem não funciona, porque o pai, às vezes, não percebe certas lesões da hanseníase, né, que são bem discretas. Às vezes a criança não relata que tem uma dormência, uma queda de pelo. Aí, às vezes, passa despercebido. Aí, em algumas situações, se eu entrar na escola e examinar essas crianças, eu consigo detectar, às vezes, né? Eu consigo buscar crianças suspeitas. E a outro método é o pai examinar. A gente vai escolher qual é a melhor opção e organizar a nossa campanha no nosso município. E aí tem algumas perguntas. Como melhorar as ações de hanseníase em meu município? No nosso curso, tem um grupo de sanitaristas, né? Eu chamo sanitaristas, que são alunos de saúde coletiva, futuros sanitaristas, que estão participando. Então, essas perguntas são perguntas que os sanitaristas, né, já podem estar pensando. Como fazer? Como melhorar? Né? Que ações são importantes para a gente melhorar a situação da hanseníase, da tuberculose, outros agravos importantes, né, no município, da malária, da dengue. São doenças importantes. Como melhorar o diagnóstico oportuno através da busca ativa? Como aumentar a cobertura de contatos? Como melhorar a minha alta? Como é que eu posso fazer isso, gente? Fazendo a busca de contatos. Aí eu posso envolver o ACS, que ele vai descobrir aonde é que mora aquele doente, vai identificar, vai encaminhar para a unidade, né, vai avaliar junto com a família. Olha, tem alguém com uma mancha, vamos fazer isso, vamos olhar na unidade, vamos examinar todo mundo. Então, a gente faz uma junção da equipe. Aí a gente tem que trabalhar em equipe. Porque a gente tem que melhorar, nós temos que atingir 90% dos nossos contatos, no mínimo. Depois, eu vou fazer um desafio para vocês. Peçam e verifiquem no município de vocês como é que estão esses indicadores. Como é que está a proporção de contatos examinados? Como está a proporção de curados? A proporção de quem fez a avaliação do grau de incapacidade? Como é que está a organização da campanha de escolares? Cada coordenador tem um município, né? Cada município tem um coordenador de hanseníase, né? Esse coordenador, ele está junto, às vezes, com o coordenador da vigilância, da atenção básica, organizando a campanha de escolares. Porque ela envolve tudo. Ela trabalha com a geomitíase e com a hanseníase. De que maneira vocês vão poder colaborar na campanha de escolares, por exemplo, que já é uma ação estratégica de busca ativa? Essas são coisas que eu estou falando para vocês pensarem. De que maneira? De que maneira vocês que são da saúde coletiva podem colaborar com o serviço de saúde na campanha de escolares? Vamos começar a discutir junto com eles como é que vocês podem estar colaborando, porque eu acho que são ações importantes para a saúde coletiva. Né? E de que maneira cada profissional de saúde que está participando desse curso pode colaborar para melhorar, para implementar essa campanha de escolares, que é um grupo importante para a gente. Então, é um desafio que eu estou colocando para vocês começarem a conversar entre vocês. Né? A equipe da vigilância, da atenção básica, junto com as coordenações das doenças. Como é que a gente pode organizar melhor essa campanha? A abertura da campanha é agora em agosto, né? Na semana do 20. Mas ela vai até o final de novembro, né? Vai até dezembro. De que maneira a gente pode estar organizando essa campanha? Dá para a gente fazer bem as nossas escolas. Nós temos bastante tempo, mas nós temos que nos organizarmos. Nós temos que ter apoio um do outro, apoio das secretarias de educação para a gente fazer. Eu estou falando dos escolares, que é uma ação de busca agora, que vai acontecer, mas não esqueçam. De que maneira eu vou melhorar a busca de contatos no meu município? Se eu ficar só esperando o contato chegar, às vezes ele não vai aparecer. Eu vou ter que fazer busca. Eu vou envolver todo mundo, estratégia de saúde da família, né? Os ACS das áreas mais difíceis. Todos podem e devem colaborar para a gente melhorar esses nossos indicadores.
Por quê, gente? Como é que a gente quebra a cadeia de transmissão? Como é que a gente reduz hanseníase em criança? Examinando família, examinando contato domiciliar. Depois eu posso pensar nos outros contatos. Vocês já repararam que quando a gente entra na escola, a gente está fazendo contato social também? Que é uma estratégia boa? Então, essa é uma das estratégias que a gente vai usar para estar melhorando o indicador de criança. E o outro é o contato. Então, são alguns desafios que eu já estou colocando aqui para vocês. Dentro da vigilância, nós temos várias coisas. Notificar corretamente, acompanhar o paciente. E tem esses desafios. Como examinar meus contatos? Como fazer o meu paciente concluir o tratamento até a alta por cura? Né? Como é que eu vou melhorar a busca das minhas crianças? Como é que eu colaboro com a campanha dos escolares que está buscando justamente a faixa etária de crianças? Então, vamos pensar de que maneira nós vamos colaborar com isso. E só mais uma coisa, uma lembrete importante. Nós estamos falando de telesaúde, nós estamos num curso, né, por telesaúde, e lembrando que nós, lá no departamento, né, que somos responsáveis pela hanseníase no estado, nós também temos uma telesaúde lá, que a gente pode estar conversando com vocês pelo chat. Nós podemos marcar uma conferência, né, pela UEA, para conversar com vocês, para tirar dúvida dos indicadores, para discutir estratégias, né, para discutir coisas que vocês têm dúvida. Ah, nós temos dúvida com a prevenção de incapacidade, vamos discutir. Como melhorar os contatos, vamos discutir. Como melhorar a nossa campanha de escolares. É mais uma ferramenta, além das outras que vocês já usam, né, o WhatsApp que a gente coloca à disposição, o nosso grupo. É o observatório. Também nós temos lá o chat que a gente liga, que ficamos lá à disposição. Nós podemos agendar com vocês, do jeito que eu estou falando aqui, nós podemos conversar sobre outras coisas. Então, é mais uma ferramenta super importante que vocês podem estar usando para essa comunicação, para a gente melhorar o controle da hanseníase no estado do Amazonas. Cada um profissional, gente, é extremamente importante na melhoria sistemática do controle da hanseníase no estado. Não só da hanseníase, né? A tuberculose, malária, dengue, porque todos nós estamos envolvidos com tudo, na verdade. Né? Então, deixo aí mais uma ferramenta que a gente pode estar utilizando. Mas eu espero que, de maneira geral, vocês tenham conseguido ter uma boa apresentação do recado. Né? Na verdade, quando a gente fala de vigilância, a gente está discutindo com vocês algumas questões que são fundamentais no controle da hanseníase no estado do Amazonas. Do papel que vocês têm nesse controle. A avaliação, essa avaliação que vocês estão falando aí é o quê? Avaliação do grau? É, Careiro? Ah, um ambiente virtual? Eu acho que vai ter... Não sei se o Luiz comentou com o grupo sobre o ambiente virtual, Leandro. Ah, o doutor Luiz falou para vocês sobre a utilização do ambulatório virtual na primeira aula. Não sei se o Careiro estava... Se ele conseguiu estar, né, participando dessa aula, que ele colocou um pouco mais sobre isso. Então, no ambulatório virtual, são ferramentas importantes. Eu mostrei para vocês o observatório, né, que a gente faz um pouco a parte da gestão. E o Luiz falou um pouco sobre o ambulatório virtual, que é a parte onde vocês podem ter um reforço, né, uma assessoria na questão do diagnóstico, em qualquer área, no diagnóstico médico, de enfermagem, né, de PI, nas áreas que o município achar que é importante. Para isso, ele tem que fazer um cadastro. Eu acho que o Luiz mostrou o passo a passo do cadastro, né, Leandro? O Leandro pode depois disponibilizar essas telas para vocês fazerem um cadastro. Todos os profissionais de saúde podem fazer o cadastro, tá? Médico, enfermeiro, assistente social, né, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o psicólogo, todos os profissionais podem fazer, né? E depois eles podem colocar perguntas. Depois do cadastro aceito, eles vão receber toda uma senha para entrar depois. Eles podem entrar no ambulatório virtual. O médico quer tirar uma dúvida de um paciente. Ele vai entrar, né, vai colocar o caso dele lá, vai descrever o caso, colocar as fotos disponíveis, que é importante.
e vai discutir esse caso, então, com um dermatologista. A enfermeira está com umas dúvidas. Eu estou com uma dúvida no acompanhamento de um paciente, né, numa avaliação de PI. Ela coloca as dúvidas dela lá no ambulatório também, que aí ela vai ter essa resposta dela também. O serviço social está com uma dúvida com o caso. Pode colocar a dúvida no ambulatório virtual. Né? O fisioterapeuta, não, eu queria saber um detalhe de uma avaliação. Pode colocar a dúvida também. Então, vocês estão vendo que o ambulatório virtual ele é bem aberto para esclarecimento das dúvidas de acordo com cada, com cada profissional. A dúvida que eu tenho na área médica, na área de enfermagem, fisioterapia, na área social, eu posso utilizar esse ambulatório virtual para mim estar respondendo as perguntas. O careiro. Uma das coisas que a gente faz trabalhando na telesaúde é essas aulas que a gente está fazendo com vocês. E a outra é a gestão. Vocês podem abrir na telesaúde de vocês, conversar conosco através do chat, ou marcar uma teleconferência também. Vocês coloquem lá, olha, podemos agendar com vocês. Aí a UEA faz essa agenda para a gente, vocês coloquem o assunto e a gente conversa com vocês do jeito que a gente está conversando agora. Então, são essas várias possibilidades. Ok? Respondi então, careiro? Mais alguma pergunta? E é interessante, vocês podem sugerir também que outros temas vocês gostariam que nós fizéssemos via EAD para vocês. Né? De repente, uma palestra sobre reação, né? Esclarecer mais coisas sobre recidiva, detalhar sobre um assunto, ou qualquer assunto que vocês acharem interessante da nossa área, vocês podem sugerir também, tá? Isso é interessante. Pronto. Olha, ali está colocando que o Facebook da FUAN está bem atualizado em relação aos treinamentos, ao que vai ter disponível. Facebook da FUAN. Tá FUAN, né? O nome, né? FUAN, tá? Vocês podem achar como FUAN. TB pode fazer um curso desse, sim. Nós podemos conversar com a coordenação estadual, né? E colocar à disposição. Aliás, a gente trabalha muito próximo com a Marluce. São agravos muito, né? São primos, a gente costuma dizer. Então, eu e a Marluce, a gente tem um trabalho muito em conjunto, para a gente tentar ver o que a hanseníase pode estar trabalhando com a tuberculose, né? Casando um com o outro. Então, a gente já tem esse trabalho muito em conjunto, a gente conversa muito, discute muitas coisas. Então, o curso de TB vai ser uma coisa interessante, que eu já vou sugerir para ela. Mais alguma pergunta, gente? Ah, tá. Olha, gente, a Lei está colocando uma outra informação. Na página da Fundação está disponível as informações sobre os cursos, os treinamentos, tá? Que vão ter ainda para frente. Basta entrar na página da FUAN, no site. Então, gente, assim, se não tiver mais perguntas, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Eu coloquei o nosso observatório aí para vocês. Né? Vocês podem conversar conosco sobre o chat. Eu vou estar ainda voltando com vocês para falar da campanha de escolares. Esse aqui não era o foco direto. Nós vamos falar especificamente da campanha. Nós vamos falar sobre outros indicadores posteriormente. E a gente está sempre à disposição. Tá? A nossa equipe está à disposição para tentar, no máximo, esclarecer, tirar dúvidas, trabalhar com vocês.